Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 22. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus? E diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Só até aqui, irmãos. Amém. 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 Queridos irmãos, essa foi uma parte da palavra que Deus nos mostrou. Queria pedir encarecidamente que os irmãos prestassem bastante atenção, irmãos, no que foi lido, numa história bastante conhecida. Creio que toda a Irmandade já deve ter lido ou ouvido essa mensagem várias vezes. E começamos, irmãos, no capítulo 22, Deus pedindo a Abraão o seu filho Isaque. Os irmãos sabem e lembram que Isaque é um dos filhos da promessa, do qual o Senhor disse que, através da descendência de Abraão, todas as sua posteridade seriam abençoadas e multiplicadas. E Deus chama Abraão, irmãos, no meio da sua parentela, aproximadamente 75 anos de idade. Abraão vivia no lugar, irmãos, onde já havia outras religiões, outros cultos, outros deuses, criados, claro, pela imaginação do homem, que a gente sabe que só existe o nosso Deus. E no meio, irmãos, desse panteão de deuses, da cultura onde Abraão vivia, junto com a sua família, o Senhor falou com Abraão quando ele tinha aproximadamente 75 anos de idade. Então, com 75 anos de idade, Deus escolheu Abraão e colocou fé no seu coração e disse para que ele saísse do meio da sua parentela e fosse para uma terra que ele não conhecia. Imagine, meu irmão, que coisa. Um homem no meio da sua parentela, no conforto das suas tradições, da sua cultura,
Ele ouve uma voz e crê e obedece a essa voz sem antes ter conhecido esse Deus maravilhoso. E Deus fala com Abraão, lhes faz promessa, e ele sai da sua parentela, junto com a sua esposa, Sarai, na época ainda, e Ló também, que é o seu sobrinho. E eles caminham juntos, irmãos, em até algum determinado tempo. Depois, evidentemente, Abraão se separa de Ló por alguns problemas quando houve desentendimento entre seus pastores. Mas o fato é, meu irmão, que havia uma promessa na vida de Abraão. E a promessa era que ele tivesse filhos, né? Como se ele fosse pai de multidões, ele tinha que ter filhos. E Abraão não possuía nenhum. E sua esposa, meu irmão, na época, ela tinha uma serva chamada Agar, e ela lembrou da promessa de Deus, e ela pensou que Deus tinha prometido um filho, talvez dela não viesse, porque ela era estéril, mas provavelmente ou possivelmente poderia vir da sua escrava. Então ela falou com Abraão, e pela vontade da carne, eles geraram um filho da escrava, o Ismael. E esse menino deu um pouco de trabalho, depois teve que mandar embora o conselho que Sarai deu a Abraão, que ele mandasse Agar embora, juntamente com Ismael. Deus também faz promessa a Ismael, faz promessa à sua mãe, e também é acompanhado pelas promessas de Deus. Mas a promessa da bendita família, ela vem através de Abraão, consequência de Isaac e diante. E depois, irmãos, Deus envia anjos para falar com Abraão, para falar com Sara e tudo mais. E o Senhor continua prometendo suas bênçãos na vida dele, que vai fazer uma obra, que ele vai ter filho, que Sarai vai gerar. E ela não crê mais por conta da idade, já tinha passado o seu costume como uma mulher. Abraão já era muito velho, já quase 100 anos de idade, e Deus achou graça de lhe conceder. Irmãos, Deus ele faz obras na nossa vida, ele cumpre palavras na nossa vida. Normalmente, irmãos, quando as possibilidades humanas elas já não existem. Imagine um homem velho, irmão, com quase 100 anos, 99 anos de idade. Uma mulher já velha, estéril e sem mais o costume natural da mulher, ela já não ovulava, ela já não menstruava, e isso era impossível, irmão, gerar uma criança nessa situação, até por conta que ela já era estéril. E o que acontece? Nessa condição, onde a humanidade ou o ser humano não consegue mais ter efeito nenhum, foi onde Deus cumpriu a sua palavra na vida daquele casal. Sara engravidou, teve o seu filho Isaac e criou ele. Aquilo foi uma bênção, foi uma alegria. Agora imagine, minha irmã e meu irmão, você criando um filho com tanto amor, com tanto cuidado, vendo ali a promessa de Deus cumprida na sua vida, aquilo que você tanto esperou. Tente refletir sobre isso. E quando essa criança está já um jovem, um moço, Deus visita Abraão e pede esse filho, o teu único filho, em sacrifício. O que não passou, meu irmão, na cabeça deste homem? Ele poderia ter duvidado, ele poderia ter interrogado o Senhor, como quem disse: Senhor, a promessa que tu me fizeste, agora tu pede para que eu mate e te ofereça meu filho? E ele não perguntou. O Senhor disse: olha, prepara todas as coisas. Ele abordou o seu jumento, falou com seus servos, pegou Isaac, cataram lenha, prepararam tudo. Não está escrito, irmão, se eles avisaram a Sara. O fato é que eles foram. E diz assim: aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Na nossa Bíblia, na Arca, irmãos, revista corrigida, está escrito tentou, mas a palavra mais adequada aqui é que Deus provou, ou seja, Deus ele não nos tenta com o mal, Deus ele nos prova, Deus ele prova a nossa fé, a fim, meu irmão, de que esse teste aprove a nossa fé e o nome de Deus mesmo seja glorificado. Então Deus estava provando a fé de Abraão, e a prova foi essa, irmão, de Abraão ser conduzido a este lugar para sacrificar o seu próprio filho.
e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então ele se preparou todo, irmãos, com Isaque, com seus moços, preparou todas as coisas necessárias para fazer o holocausto, e eles andaram pelo menos 3 dias para chegar no Monte Moriá. E imagine, meu irmão, durante 3 dias, ele tem que parar para acampar em algum lugar, provavelmente eles não caminharam 3 dias seguidos. Imagine, meu irmão, na calada da noite, ele vendo seu filho dormindo e sabendo que ele está prestes para entregar esse filho como sacrifício a Deus. Aqui não menciona, irmão, se ele teve dúvida, se ele quis desistir, mas o fato é, meu irmão, que tinha algo dentro de Abraão que era descomunal. Era a fé que Deus colocou dentro de Abraão, meu irmão, que estava movimentando toda essa situação. Porque a fé, meu irmão, é aquilo que nos movimenta, é um dom de Deus que ele nos dá para que a gente siga sem olhar o horizonte, para que a gente creia sem ver as bênçãos, para que a gente creia sem ver possibilidades, para que a gente creia sem ver mecanismo algum de mudança. Isso Deus coloca no nosso coração. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E quando chegou, irmãos, ao 3º dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo ali adorado, tornaremos a vós. Veja que coisa interessante, irmãos. Abraão dispensa seus moços, né, seus trabalhadores, e ele diz que vai com Isaque ali oferecer um sacrifício, vai ali adorar, e depois vai tornar de volta. Irmão, se ele está indo sacrificar Isaque, como que ele tinha em mente que ele voltaria com Isaque também? Isso é a fé que Deus colocou no coração dele. Abraão cria tanto na promessa de Deus, Abraão tinha tanta certeza do que Deus tinha falado para ele, das suas benditas promessas, que ele cria que se Deus recebesse Isaque como sacrifício, e ele tivesse que matar o seu filho, imolar seu filho, Deus o restituiria da morte, o seu próprio filho. Deus faria um milagre de ressurreição. A fé que Abraão tinha gerava esse potencial de ele crer que se ele oferecesse o filho dele em holocausto, Deus ressuscitaria o seu filho dos mortos. Isso está escrito para nós lá em 11 de Hebreus. Cita essa passagem que Abraão crê que Deus pode fazer até um ato de ressurreição na vida do seu filho. E o mais glorioso, irmãos, é que a gente não tem nenhum relato ainda até aqui de que já tivesse havido alguma ressurreição, mas ele cria que a promessa de Deus ela é feita, e a promessa de Deus e palavra de Deus e realidade é a mesma coisa. Ele sabia que ele voltaria com seu filho, mesmo que ele imolasse seu filho, Deus o restauraria sua vida novamente. Mas o fato é, meu irmão, que ele tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. Irmão, ele agora pega aquela pilha de madeira, aquele fardo de madeira, de lenha, e coloca sobre as costas de Isaque, seu filho, para que ele carregue aquele fardo. Isso nos faz lembrar, irmãos, de alguém também que carregou um fardo muito pesado. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele também tomou sobre si, meu irmão, um fardo muito pesado, que era o fardo do nosso pecado, o fardo da nossa transgressão, o fardo da desobediência humana, e ele colocou sobre suas costas aquele peso total da humanidade em transgressão, e Abraão faz a mesma coisa nos lombos de Isaque. E Isaque caminha com aquele fecho de lenha nas suas costas, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E vejam que pais e filhos estão juntos nesta missão. Também, meu irmão, o nosso Senhor Jesus Cristo, junto com Deus Pai, está também na história do universo, na história do mundo, na história da eternidade, andando ambos juntos numa perfeita comunhão, numa relação de amor, numa relação de sentimentos gloriosos, onde estes dois não se separam, mas que eles estão juntos para cumprir uma missão. E em Cristo, meu irmão, foi cumprido
uma missão da parte de Deus, de ele ter carregado todo o nosso fardo, todo esse fardo pesado, para que nós tivéssemos, através dele, da sua morte, do seu derramamento de sangue, da sua ressurreição, os perdões dos nossos pecados. Glória a Deus, irmãos, por isso. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque aqui provavelmente já era um moço, irmãos, porque ele carrega todo esse peso, esse fardo de lenha sobre as suas costas, onde uma criança não havia capacidade de carregar. E ele já sabe como se oferece a Deus. Isso não é a primeira vez que ele vai ao holocausto com Abraão. Certamente Abraão já ensinou várias vezes a ele como que Deus se agradava de um holocausto, de uma adoração, como que cultuava a Deus naquele tempo. Então ele já tinha as artimanhas, ele já tinha a praticidade do que ia acontecer ali. E ele notou que tinha fogo, né? Eles levaram tocha, tinha as lenhas que ele próprio carregou, mas estava faltando, irmãos, o cordeiro para ser sacrificado. E Abraão diz que Deus proverá. Veja a fé, meu irmão, de Abraão. Veja a fé desse pai, sabendo em mente que ele ia entregar o seu próprio filho para ser sacrificado, ele disse que Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E repete de novo esse mesmo trecho. E caminharam ambos juntos com essa relação de comunhão, de fraternidade, de amor. E os dois caminharam juntos para um único propósito, obedecer a Deus. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e Abraão edificou ali um altar, preparou como ele já sabia fazer, preparou um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Meu irmão, veja que o moço, ele foi amarrado, então havia uma relação de intimidade e de comunhão no mesmo fator ali, no mesmo exercício que eles iam fazer, porque veja só, meu irmão, se Isaque não tivesse de acordo com aquilo ali, ele poderia ter fugido. Um senhor com mais de 100 anos, será que o jovem não ia ter força para ele? Mas até o próprio filho, irmãos, estava em um ato de obediência, estava em um ato de comunhão, em um ato de reverência, de que provavelmente Abraão falou, olha, filho, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, te pediu em holocausto e sacrifício, e eu não posso te negar a ele. Era uma demonstração de amor, como quem diz, quem você ama mais, Abraão? Quem está em primeiro lugar da sua vida? Quem é a prioridade da sua vida? E Abraão, com certeza, optou por Deus ser a sua prioridade, por Deus ser o seu Senhor, por Deus ser aquele que governa todas as coisas sobre sua vida, e que mesmo ele oferecendo o seu filho em holocausto, Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos e entregar nas suas mãos, e que ele voltaria para casa sã e salvo para glorificar o nome de Deus. E Abraão, irmãos, estende a mão sobre o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Irmão, quando a palavra de Deus ela fala o anjo do Senhor e não um anjo, provavelmente as indicações no decorrer da palavra de Deus, irmãos, indica que é o próprio Senhor falando, transmitindo a sua voz a um ser humano, que anjo, irmãos, na tradução mais, diz assim, popular, vamos dizer assim, é mensageiro. Então, esse próprio ser que estava dando essa própria mensagem era o próprio Deus falando com Abraão. Não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então o próprio Deus fala para Abraão, agora eu sei que tu temes a mim e que tu não me negaste o teu filho. Ou seja, Deus faz, irmãos, uma pergunta, não, uma afirmação retórica. Deus sabia que Abraão não ia negar o seu filho, porque Deus tinha colocado essa fé dentro do coração dele, mas Deus queria aperfeiçoar. Isso era a prova de Deus na vida de Abraão. Deus estava provando a fé de Abraão para que, através dessa ação, ele se tornasse o pai da fé, como ele é conhecido, e amigo de Deus.
Havia fé dentro do coração de Abraão, mas esse sacrifício que Abraão foi fazer foi a manifestação genuína da sua fé para que o nome de Deus fosse glorificado. Nós, irmão, não somos justificados pelas obras, nós somos justificados pela fé. Pela fé nós somos justificados e as nossas obras elas cooperam ou elas contribuem para que o nome de Deus ele seja exaltado. As obras, irmãos, elas nada mais são que aperfeiçoamento da nossa fé. Elas são as manifestações exteriores daquele caminho que Deus mesmo criou para que a gente andasse nele. Efésios 2, 9 e 10. Nós, irmãos, somos servos de Deus. Deus cria o caminho, Deus coloca a fé, nós fazemos boas coisas através do poder de Deus para que o nome dele seja glorificado. Nós somos salvos através de Jesus Cristo, justificados pela fé, regenerados pelo poder de Deus, e ele nos coloca em um bom caminho para que a gente possa andar em evidência dessa fé verdadeira. Então a obra, meu irmão, sem a fé é morta. E a fé sem as obras é morta. Ou seja, a fé genuína, ela produz. Então, se você tem fé em Deus, se você crê que Deus fez uma obra na sua vida redentora, uma obra de justificação, uma obra de regeneração, você tem que dar frutos para a honra e o nome de Deus. Isso é inevitável, irmão. Jesus Cristo mesmo disse, aquele que está em mim dá muito fruto. E quando nós produzimos frutos, irmãos, não é para nós mesmos. Os frutos, as nossas obras, as caridades, as boas coisas que nós fazemos para o próximo, para outro, e não para nós mesmos. E o Senhor disse, agora sei que me temes, porque não negaste o teu filho. Então, a obra que Deus quis fazer tentando Abraão, ela foi aqui aperfeiçoada. A fé de Abraão foi aperfeiçoada nessa obra gloriosa dele ter ido sacrificar o seu próprio filho. E veja o que o Senhor diz. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então o Senhor providenciou um carneiro, Deus providenciou um substituto para morrer no lugar de Isaque. Veja que coisa gloriosa, meu irmão. Nós, quando pecadores, nós não merecíamos, irmãos, perdão de Deus, nós não merecíamos, irmãos, ser regenerados, mas por graça e misericórdia, Deus quis fazer isso para conosco. Deus nos abençoou nos lugares celestiais. E nós merecíamos a morte, nós merecíamos condenação. E o que é que Deus fez? Deus substituiu a nossa morte com a vida de Jesus Cristo. E Cristo foi o nosso substituto. Nós merecíamos morrer, mas Cristo se ofereceu no nosso lugar em holocausto, em um ato judicial, em um ato forense, porque no céu, irmão, na glória de Deus, está o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso advogado, nosso Deus Pai como o Senhor de toda autoridade. Nós temos o inimigo, irmão, que nos acusava de dia e de noite como um promotor malvado nesse tribunal celestial. Tem o próprio Espírito Santo de Deus, irmãos, com a sua glória, com o seu esplendor, e nesse ato judicial, em Cristo, Deus nos absolve. Deus rasga a cédula do pecado, aquilo que nos condenava, Deus rasga, manda para fora, lança no mar do esquecimento, para todo aquele que crê em Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. E você deve anunciar, meu irmão, essa boa dádiva. Você deve propagar esse evangelho da salvação para que todo aquele que nele creia se arrependa dos seus pecados e tenha a vida eterna. E Deus providenciou, meu irmão, um carneiro para ser o substituto de Isaque. Então, Abraão pegou ali aquele animal que já estava preparado, amarrado. Então, Abraão imolou aquele animal e sacrificou a Deus, e Deus se agradou. Então, meu irmão, Abraão, aos 75 anos de idade, foi escalado numa escola de fé. Aos 75 anos, Deus chama ele da sua parentela, promete uma terra que ele nunca nem viu. Você tem fé para crer na promessa de Deus, meu irmão? Você tem fé para crer nas evidências de que Deus fará uma obra gloriosa na tua vida, porque é um projeto de Deus. Quem te prometeu foi Deus. Se ele te prometeu, irmãos, ele não é homem para quem volte atrás ou para quem minta, mas ele é um Deus misericordioso, bondoso, para cumprir a sua palavra. Então, meu irmão, o Senhor vê aquele ato
de obediência de Abraão para com ele, de sacrificar o seu próprio filho, e o Senhor providencia um substituto para morrer no lugar de Isaque. E Cristo fez isso por nós, meu irmão. Cristo nos substituiu, dando a sua própria vida, porque ele mesmo disse que ninguém a tomou, mas ele que deu a sua própria vida para depois tomá-la de volta, glorificado, ressurreto, exaltado, poderoso, glorioso, e está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós até os últimos dias que nós estivemos aqui nessa terra. Então, anuncie, meu irmão, essa boa dádiva para os seus parentes, para os seus amigos. Mande, irmãos, esse link para quem puder ouvir, propague o evangelho de Cristo. E você vê, irmão, as promessas de Deus se cumprindo na vida de Abraão. Hoje, meu irmão, pela fé em Cristo, eu e você faz parte dessa mesma família abençoada por Deus. Nós fazemos parte dessa mesma aliança salvífica que Deus quis nos dar, quis nos escolher e nos inserir nesse bendito processo redentor. E essa história ela continua sendo desenrolada até os últimos dias da nossa vida, até os últimos dias deste século presente e até a volta do nosso Salvador. Que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Então, a promessa bendita foi feita, irmãos, a Abraão. Ele creu em Deus como seu Senhor excelso, dando ali o seu próprio filho, e Deus também lá de misericórdia de Deus, de cumprir a sua promessa. E hoje todas as famílias, irmãos, todos os povos que creram em Cristo, que ouviram o evangelho da salvação e creram para a redenção da sua alma, para a redenção dos seus pecados, para a justificação sobre suas culpas, estão inseridos nessa mesma família e aliança que Deus fez com Abraão. Então, irmãos, Deus preparou um substituto para Isaque e preparou um substituto para nós também. E o nosso substituto, meu irmão, foi Jesus Cristo. Então, olhe primeiro, meu irmão, para as coisas dos céus. Busque as coisas que são do alto, e as demais coisas Deus ele nos acrescentará. Buscarmos, irmãos, primeiramente as coisas do céu, orar, ler a Bíblia, se consagrar, clamar a Deus pelos seus dons para servir de instrumento para o próprio Criador aqui nesta terra, servirmos uns aos outros como igreja, e aquilo que for de necessário, aquilo que for necessário, aquilo que for de necessidade para nós, irmãos, Deus ele providenciará. Deus não deixa a gente descalço, Deus não deixa a gente sem roupa, Deus não deixa a gente sem comida. O irmão Glauco aí é uma das testemunhas vivas que tanto tempo que ficou desempregado, Deus não desamparou o seu filho, Deus não desamparou o seu servo, Deus fez obras e maravilhas na sua vida e no tempo certo abriu uma porta de emprego para o seu filho e hoje ele está lá exercendo o seu ofício. Então busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e aquilo que for necessário, Deus ele nos acrescentará, meu irmão. Deus ele providenciará tudo aquilo que for de necessário para nós. Se nós cremos em Deus, ele cuida, meu irmão, das aves do céu, que nem plantam e nem colhem, nem juntam em celeiro. E como ele não cuidará de nós também, mas busque primeiro as coisas excelentes do Senhor. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Busque primeiro aquilo que vem do alto e aquilo que for da terra, aquilo que for necessário, aquilo que é pão cotidiano, Deus ele nos dará. Isso é uma promessa de Deus para a igreja, meu irmão. Isso é uma promessa bendita na igreja, que Deus ele sempre nos amparará em meio à dificuldade, em meio à tristeza, em meio às angústias. Vem prova, Deus liberta, entra desespero, Deus nos dá calma, entra agonia, Deus nos dá paz. Tem hora que a gente está totalmente fora de capacitação para fazer alguma coisa. Deus dispensa discernimento sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça. Nós sentimos o dom de Deus para exercitar a palavra, para falar do Deus vivo e glorioso, para falar de Jesus Cristo Nazareno que morreu na cruz em função, em obra, em justificação dos teus pecados, meu irmão. Então, meu irmão, continue servindo a Deus, continue alegre na presença do Criador. Essa palavra não é outra coisa, meu irmão, mas ela veio nos lembrar do sacrifício que Jesus Cristo fez. Uma maquete, vamos assim dizer, um simulacro daquilo que Deus faria no futuro com o seu próprio filho.
Do mesmo jeito que Isaac, homem, foi oferecido ali por Abraão, seu pai, Deus fez a mesma coisa com o seu filho, ofereceu o seu filho como sacrifício vivo, santo e imaculado, em favor da nossa alma, meu irmão. Quantos de nós estávamos em vida dissoluta, de destruição, e Deus foi lá, nos tirou das correntes do diabo, tirou as amordaças da morte que parava a nossa boca, e nos deu a justificação em Cristo, nos tirou do lamaçal do passado, do pecado, nos deu um caminho reto, embora estreito, mas um caminho reto, de glória, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu irmão, do mesmo jeito, você pode oferecer essa palavra para alguém, esses conselhos santos, para que aquele que crê em Jesus Cristo como seu autor e salvador da sua fé, como aquele que é justificador de todo pecador, guarde, meu irmão, essa palavra dentro do seu coração e lembre que Deus substituiu nós da morte através do seu Filho. E é uma justiça bendita, meu irmão, e está consumada na cruz do Calvário. E nós, irmãos, somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Dom é um presente, não há nada que eu e você possa fazer que nós venhamos alcançar o benefício de Deus, mas é por graça que Deus nos concede. Ele nos concede uma graça maravilhosa, uma graça cara que custou a vida do seu próprio filho, que custou o sangue daquele Cordeiro Santo e Imaculado. Então é através desta graça, meu irmão, que nós chegaremos a Deus. E quando nós somos inseridos na graça de Deus, irmãos, nesse conselho santo que Deus criou, ele mesmo prepara um caminho para que a gente ande em santidade, em reverência, em boas obras, que em tudo isso o nome de Deus é glorificado, porque para isso ele nos chamou. Ele diz em Efésios 1 que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que nada houvesse, meu irmão, Deus já era. Ele é eterno, então ele criou tempo, espaço e matéria e nos inseriu no seu projeto, inseriu nós nessa história redentora. Nós lemos a história agora de Abraão e Isaac, e nós também estamos inseridos nessa grande história da criação, nessa grande história da redenção em Cristo nosso Senhor. Então, meu irmão, guarda essa palavra dentro do seu coração e creia que as promessas de Deus, elas hão de se cumprir. As palavras de Deus, elas se cumprirão na nossa vida, desde agora, meu irmão, e para sempre. Então, guarde esses conselhos dentro dos vossos corações. Não se esqueça, irmão, da misericórdia de Deus, porque às vezes, irmãos, nós estamos tão ocupados com tantas coisas, irmãos, e esquecemos do reino. O que é que nós, irmãos, o que é que você está fazendo em favor do reino de Deus? Em que você tem contribuído para que esse reino avance? O que é que você tem feito? Pare para raciocinar, pare para refletir, pare para meditar. O que é que você tem feito para contribuir para esse reino, para que ele ande, para que ele avance, para que ele se propague? Às vezes nós dizemos, irmãos, que somos servos de Deus, só que um servo, irmãos, ele não tem escolha sobre a sua própria vida, mas ele obedece ao seu Senhor. Então, se nós somos servos de Cristo, nós temos que obedecer a Deus sobre todas as coisas e fazer primeiro aquilo que ele está nos ordenando, que ele está nos mandando. Se é para pregar a palavra, pregue com eficácia e com verdade. Se é para evangelizar, evangelize Cristo. Essa salinha é um canal de Deus para o evangelho ser propagado, ser anunciado. Às vezes, ao vivo, irmãos, estamos aqui falando para almas incrédulas, corações duros, e Deus está quebrantando, tirando incredulidade, colocando fé, tirando frieza, colocando aquecimento, tirando temor, colocando alegria, força, perseverança, dom sobre o seu povo na terra, para que a gente caminhe com evidência, meu irmão, de sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque se importa, meu irmão, que nós estamos em Cristo, importa agora que nós somos uma nova criatura e devemos viver como evidência dessa nova vida. Então, viva para o seu Deus, viva para a obra, viva para o reino do Senhor e contribua para que esse reino avance, meu irmão, e o nome de Deus seja glorificado. Dê um bom testemunho da sua vida, dê um bom testemunho do nome que você carrega. Quando você se batizou, você confessou publicamente que você é crente em Cristo, e através dessa confissão de fé pública que é o batismo, você confessou que é um adepto, um seguidor,
um cristão agora em Jesus Cristo, e você deve zelar por esta obra bendita, você deve zelar por esse testemunho. Você agora não é mais irmã Maria, irmão José, fulano e ciclano, você agora é um servo de Deus, você tem agora compromisso com o reino, você tem agora que ir e anunciar também, propagar. Não é uma ordem para alguns, irmão, o Senhor deu uma ordem para todos, e de anunciar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que ouça e creia e se arrependa seja justificado pelo Senhor Jesus Cristo, e sendo batizado, irmão, confessando publicamente essa fé bendita em Cristo Jesus, ele vive em evidência de outra vida, meu irmão. Então, se nós estamos verdadeiramente em Cristo, verdadeiramente nós temos que mudar. E essa mudança, meu irmão, por mais que Deus nos capacite nessa santificação, você também tem o seu papel, você também tem o seu dever de se expor à mudança, de escolher mudar, de escolher viver para o reino de Deus. Nós não estamos mandando ou ensinando ninguém a negligenciar a sua família, não. O reino começa em casa. O nosso ministério é do lar. Nós começamos a servir a Deus dentro da nossa própria casa. E daqui nós expandimos esse testemunho, essa obra, essa graça bendita que Deus nos concedeu. E essa graça não é uma graça barata, meu irmão, onde nós ficamos justificando o pecado, passando a mão e erro. Não, essa graça é cara, custou o preço de sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, quem está em Cristo importa que vive em novidade de vida. E essa graça, ela é cara, meu irmão, a graça que custou preço de sangue. Então, vamos zelar por esta obra, vamos zelar por esta obra que Deus fez na nossa vida através de Cristo. Ele é o nosso Senhor e Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, meu irmão, guarda esse conselho dentro do teu coração e saiba que Deus ele tem um caminho maravilhoso para que você trilhe. Talvez você hoje, você ainda não fez o concerto com Deus, você não se decidiu qual caminho tomar, mas saiba, meu irmão, que aqueles que não estão em Cristo estão no caminho de tristeza, no caminho de miséria, no caminho que o mundo é largo, um caminho largo, é espaçoso, e que traz, de fato, muitos contentamentos e alegria, mas o final desse caminho é morte, é destruição, o final desse caminho é condenação. E quando nós entramos nesse caminho estreito, o caminho que Cristo nos conduz, esse caminho é apertado, meu irmão, é difícil, é espinhoso, mas Deus, ele não nos pede nada além do que ele nos fará fazer. Ele nos capacita e nos dá condição. Nada que Deus nos peça, meu irmão, ele não nos dá capacidade para fazer. Tudo que Deus te pedir, tudo que Deus te mandar, tudo que Deus te conceder, ele te dará as ferramentas necessárias para que seja executado aquilo que ele mesmo pediu. Embora esse caminho seja estreito, dói às vezes, irmão, ou muitas das vezes, em tudo Deus tem uma solução, em tudo Deus provê, porque como Abraão falou, Deus proverá todas as coisas, meu irmão. Deus proverá todas as coisas na nossa vida. Nesse mundo nós teremos aflições, mas o nosso Senhor já venceu esse mundo e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque nem a morte, meu irmão, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem o agora, nem o porvir, nada, meu irmão, nem a angústia, nem a luta, nem o choro, nem a espada nos tirará desse amor bendito de Deus que ele nos concedeu, que estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, meu irmão. Não há nada que tire um crente justificado das mãos de Jesus. Nada nos tira das mãos dele, nada. Então, guarde, irmão, essa palavra no seu coração. Faça um concerto com o Senhor, meu irmão. Se essa palavra hoje está mexendo com o teu ser, se você hoje olha para você e você se reconhece um pecador, dê glória a Deus porque você está ouvindo essa palavra, que Deus está te chacoalhando por dentro, Deus está te amolecendo, dê glória a Deus e creia que Deus tem um caminho glorioso para a tua vida, um caminho que terá tudo isso que já foi explicado. Dor, sofrimento, angústia, o caminho é estreito e apertado, porque o caminho apertado ele não traz comodidade, irmão. Ele não traz comodidade, mas Deus nos dá tudo aquilo que é necessário para servirmos a Ele aqui nesta terra. E no final de todas estas coisas, a vida eterna em glória no céu. Uma vez Pedro perguntou, irmão, para o Senhor, Senhor, e nós que largamos tudo para te servir, deixamos pai, família, deixamos empregos, o Senhor Jesus Cristo disse, olha, vocês nesta vida ainda receberão 100 vezes tanto e no futuro a vida eterna.
E se a gente parar para refletir, essa palavra já é cumprida na nossa vida. Quantos irmãos na carne nós temos? E quantos andam conosco, de fato? Às vezes é bem pouco, irmãos na carne mesmo, de genética mesmo, às vezes é bem pouco nós temos que servem a Deus. Mas quando a gente olha para esse âmbito espiritual, para esse âmbito de igreja, veja quantos irmãos Deus multiplicou, Deus criou e nos deu essa família bendita, meu irmão. Quantas mães nós não temos na obra de Deus? Quantos pais nós não temos na obra de Deus? E o Senhor disse, nesta vida ainda te darei 100 vezes tantos. Ou seja, é muita, meu irmão. A nossa família é imensa, a nossa família é enorme. Então, essa palavra se cumpre já na nossa vida, de que a nossa família, ela é enorme. Se você conseguir contar as estrelas do céu ou a areia da praia, você terá contado a família do Senhor. É impossível contar os santos de Deus, meu irmão. É impossível. E eu e você está inserido nessa mesma família gloriosa e grandesca. Em nome de Jesus Cristo, nós somos inseridos nessa família bendita de Abraão, onde serão benditas todas as famílias que se renunciarem, que se arrependerem e confessarem Cristo como seu Salvador. Então, meu irmão, esse é o conselho da palavra. Guardem essa palavra dentro dos vossos corações e creia, meu irmão, que Deus ele fará todas as coisas necessárias para que ele mantenha a nossa existência aqui nesta terra e nós vivamos em alegria e vivamos dando graças a Deus em tudo e o nome de Deus é exaltado na nossa vida. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. 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 Aleluia. Juntos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, vamos agradecer a Deus. Amém. 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 Glória a Jesus. Glória a Senhor. Da oração de agradecimento, Senhor. Bendito tu és.